Fala pessoal, beleza? Caio aqui da equipe do Já Invest para mais uma análise rápida de resultados do segundo trimestre de 2022 e hoje a gente vai falar aqui da Petz, que foi solicitação do pessoal lá do nosso grupo. Então se você não está no nosso grupo, já aproveita e se inscreve, eu vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo, o pessoal lá decide muitas vezes qual é o conteúdo que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando também que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, quem quiser saber as nossas recomendações oficiais é só se tornar assinante Pro no primeiro link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Partindo aqui para análise dos resultados, pessoal, a Petz, para quem não conhece, eu vou deixar um vídeo aqui da nossa análise completa sobre a Petz. Aqui a gente vai focar só no principal aí do resultado do segundo trimestre. É uma empresa no setor de varejo, mas ela está ali na parte pet, né? O nome aí já diz, ela vende ração, brinquedos e toda essa parte aí que envolve principalmente cachorros e gatos, né? E aí, antes da gente partir aqui efetivamente para a análise da Petz, é preciso que a gente contextualize um pouco do cenário que a gente tem hoje. Então eu trouxe aqui para vocês o cenário do varejo, né? Porque a Petz está inserida ali no setor do varejo e a gente viu a partir desse ano de 2022 uma forte desaceleração ali da parte de varejo, né? Das vendas do varejo, né? Então a gente vê que mês após mês aqui a gente está tendo uma queda no volume de vendas do varejo e especialmente uma desaceleração no varejo digital. Então, o varejo em geral está sofrendo um pouquinho esse ano, né? A gente está vendo aí principalmente o aumento da inflação, que faz com que as pessoas deixem de comprar, né? Elas postergam as compras porque está tudo ficando mais caro, apertando ali o poder de compra das pessoas. E o varejo digital, principalmente, porque foi muito acelerado ali naqueles momentos de crise durante os anos de 2020 e 2021, e agora a gente vê uma desaceleração voltando para um ritmo de crescimento normal. Esses dois efeitos impactam muito o varejo no total, e por consequência disso, a gente vê que empresas do setor de varejo, né, e a Petz não é exceção, estão tendo aí as suas ações com forte queda aí no ano de 2022. Né? Eu peguei aqui só o ano de 2022, a Petz está com uma queda de 35%, 34%, muito próximo ali da queda da Magazine Luiza e da Via Varejo que eu trouxe aqui como comparação para a gente dar uma olhada, tá? A Petz é assim em amarelo. Agora o que eu queria trazer aqui para esse vídeo é se realmente faz sentido a gente olhar para a Petz desse jeito, né? Se ela está sofrendo tanto quanto o varejo todo está sofrendo, se ela sofre da mesma forma que a Magalu, se ela sofre da mesma forma da Via Varejo, isso a gente vai saber aqui olhando os resultados. Então, partindo lá para a Petz, é uma empresa que abriu capital recentemente, foi ali no finzinho de 2020, cotada a R$15, e hoje está aí cotada a R$10, uma queda de uns 40% desde o IPO. Lembrando que no meio do caminho ela subiu bastante, foi um dos IPOs ali mais bem sucedidos, assim, da estreia, né? Subia praticamente todo mês. E recentemente aí, com o aumento de taxa de juros, inflações e toda essa questão do varejo, a empresa, né, as cotações dela têm sofrido bastante, né? Falando aqui do nosso pentagrama da Petz, a gente vê que é uma empresa com uma ótima saúde financeira. Então a Petz, assim como a Raia Drogasil, o case dela é basicamente de expansão de lojas e é muito barato, entre aspas, aí, você fazer uma expansão, né, o CAPEX para montar uma loja, 1, 2, 10, 15 lojas é muito mais barato do que você abrir ali uma nova fábrica, por exemplo, para a WEG ou para outras empresas industriais, né? Então ela tem uma saúde financeira muito boa aí desde o IPO, uma empresa geradora de caixa, basicamente cresce aí só com a própria geração de caixa. É uma empresa com bom crescimento aí na parte das receitas dela, então ela tem crescido bem a receita dela a despeito do varejo. Isso daí já é uma dica para vocês do resultado da Petz. Então, apesar do varejo esses últimos anos ter sofrido um pouquinho ali em 2020 e 2021, o varejo de moda, né, as lojas fechadas e tudo aquilo, a Petz não sentiu tanto esse efeito e tem conseguido crescer mesmo assim, né, despontando aí apesar do setor. Qualidade de resultados, é uma empresa com uma boa qualidade de resultados, margem bruta muito boa, uma margem líquida ali acima da média do setor de varejo, apesar de ser uma margem pequena, né, como eu já expliquei para vocês aqui em outros vídeos. Não é só isso aí que dita se a empresa é boa ou não, mas ela consegue uma margem líquida acima do varejo, né. Um outro efeito interessante aqui da questão dela ter pouca dívida é que ela agora não está sofrendo com as taxas de juros altas, né. Então muitas empresas aí de crescimento que abriram IPO recentemente estão sofrendo ali com o resultado financeiro já pesando. E a Petz, como ela não tem dívida, praticamente ela não está sofrendo dessa forma. Então o resultado financeiro dela não está impactando o lucro dela nesse momento, né? É uma empresa aí que não paga dividendos no momento, né? Não é uma grande pagadora de dividendos, é até normal, né? É uma empresa de crescimento, fez o IPO agora, o plano dela é crescer. Daqui 10, 15, 20 anos é que ela vai começar a pagar dividendos de uma forma mais recorrente. O valuation dela, ela sempre foi uma empresa mais bem precificada no mercado, né? Que a gente chama aí uma empresa mais cara. Ela cresce bem, tem boa saúde financeira, né, tem ótima qualidade, está num setor
muito bom. É um segmento aí, então o mercado dá uma precificação maior para Pets, mas agora a gente vai ver que ela está aí com valuation abaixo da média histórica dela, tá? Passando aqui para os resultados históricos da empresa, a gente vê que é uma empresa que já fez a listagem no novo mercado, um bom indício aí de governança, né? A gente tem aí como um dos principais acionistas o Zimmermann, que é o fundador da Pets, também até o momento não tem muito o que falar dele, é um ótimo gestor, né? Falando aqui dos resultados históricos da empresa, a gente vê que ela tem crescido aqui a receita dela, como eu falei para vocês, de uma forma mais expressiva. Então, lá em 2018, com uma receita de pouco menos de 800 milhões aqui, e nos últimos 12 meses de 2022, chegando aí a 2,3 bilhões, praticamente triplicando a receita em 5 anos, né? O EBITDA saiu de 60 milhões, também praticamente triplicando aqui para 200 milhões, e o lucro saiu de 30 milhões para 72 milhões, aí praticamente dobrando o lucro no período, tá? A margem EBITDA tem sofrido um pouquinho, a gente tá vendo aí todo o varejo sofrendo com o aumento de custos, né? Principalmente empresas de crescimento, empresas que estão nesse ritmo de expansão mais acelerado, então custa mais agora abrir as lojas para ela, custa mais agora comprar as ações que ela vai revender, toda essa parte vai machucando um pouquinho ali as margens dela no curto prazo, mas a gente vê que a margem líquida ela está conseguindo manter até em patamares mais saudáveis do que antes da crise, né, que ela estava ali em 2019, então eu não vejo com maus olhos essa questão, tá? Quando a gente vê aqui o CAGR, né, de crescimento, a gente vê que a empresa cresceu a receita dela 15% ao ano, é um crescimento interessante, né? Não é tão forte assim quanto a gente imaginaria para um case de crescimento, mas é um crescimento que eu imagino que vai começar a se acelerar agora. A gente tem que lembrar que ela fez o IPO em 2021, não, em 2020, então ela vai começar a pegar tração nesse crescimento, eu acredito que a partir de agora, né? Fez aquisições recentes aí bem relevantes. A gente tem aqui uma empresa com uma margem bruta bem alta aqui de quase 50%. Quem viu o meu vídeo recente aqui da Arezzo viu que uma margem ali de acima de 30% é uma margem já diferenciada para o setor de varejo como um todo. Então a Pet está na parte do varejo que tem uma margem bruta mais alta. Como eu falei para vocês, a dívida líquida não preocupa, a empresa tem mais caixa do que dívida, né? Se a gente olhar aqui a questão de caixa dela, né? A gente vê aqui que é uma empresa que tem 386 milhões em caixa com uma dívida de 145 milhões aí sobrando para ela, mais de 200 milhões que ela pode usar para fazer aquisições ou para financiar o crescimento dela, mas ela não precisa porque ela está gerando caixa, né? Historicamente ela gerou aí 180, 200 milhões de caixa quase por ano, é mais do que o suficiente para ela conseguir abrir as lojas que ela se planeja abrir por ano, né? Ela tem um guidance de mais ou menos 50 lojas por ano, se eu não me engano. Ela consegue fazer isso só com o caixa que ela tem, mais a geração de caixa dela anual, tá? Então ela não precisa tomar dívida, eu acredito que ela vá fazer isso em algum momento para acelerar essa expansão, mas talvez ela vai esperar passar essa crise, todo esse momento, inflação e essas questões, essas incertezas que a gente está vendo agora em 2022. Falando aqui da precificação da empresa, né, hoje ela está com PL de 69 vezes, quando a gente pega o PL histórico, a gente vê que ela fez o IPO justamente naquele momento que a gente estava com as taxas de juros super baixas, né? Então ela veio a mercado já com um PL bem alto, de mais de 200 vezes. Então hoje ela já está voltando para um patamar mais normalizado até para uma empresa de crescimento. Então a gente tem empresas de crescimento aí como a Vamos, a Raia Drogasil e outras empresas que têm uma precificação mais próxima desses 60 vezes, até 100 vezes ali, seria mais normal para uma empresa de crescimento dessa parte de varejo e principalmente varejo digital. Então ela está aí voltando para um cenário mais normalizado, principalmente com a alta de taxa de juros, tá? Payout médio dela é muito baixo, né? Então é normal, ela não vai pagar, não é uma empresa de dividendos, então quem está procurando dividendos com certeza não deveria olhar Pets, né? É uma empresa aí de valor de mercado de 5 bilhões de reais, sendo a líder aí de mercado na parte de varejo pet, tá? Quando a gente passar aqui para os resultados da empresa, da parte operacional, já falo para vocês que esses números aqui são os principais da gente olhar. Eu não vou conseguir passar aqui na apresentação inteira, são mais de 30 folhas, senão a gente vai ficar aqui 1 hora no vídeo. Mas basicamente o investidor de pet, né, de pets que quiser ir acompanhar a empresa no resultado trimestral, foca basicamente nesses indicadores aqui. A inauguração de lojas, isso aqui que vai ser o driver de crescimento da empresa, né? Ela tem que manter esse crescimento, ela tem que ganhar market share, né? Ela ainda não traz assim o market share no Brasil todo dela dividido por região, como a Raia Drogasil está trazendo nos resultados dela. Em algum momento eu acredito que ela vai passar a trazer esse número, então quando ela passar a trazer esse número também,
vai ser interessante da gente acompanhar o ganho de market share ou a perda de market share, né? A expectativa é que a Pets seja líder do setor e ganhe market share e se consolide nesse setor, né? Hoje ela tem menos de 10% ali do market share, a tendência é que ela vai ser uma das campeãs aí, absorvendo talvez 15%, 20%, 30% do market share. Esse é o case da Pets. E para isso ela precisa abrir loja. Então ela está aí com um plano de inaugurações de 50 lojas por ano. Esse ano ela já, nos últimos 12 meses, já inaugurou 44 lojas, né? Nesse ano ela inaugurou, deixa eu ver se eu consigo pegar o número desse ano. Nos últimos 12 meses inaugurou 44 lojas, aqui mais 6 lojas, ela mais ou menos fecha o plano aí dela de inaugurar 50 lojas no ano. Esse trimestre inaugurou 9 lojas, né, chegando aí a 187 lojas, um crescimento de 37%, né, em relação ao segundo trimestre de 2021. Outro número interessante aqui é como está a distribuição etária dessas lojas. Então a gente vê que metade aqui das lojas da Pets são lojas maduras e metade são lojas que estão em processo de maturação. Então são lojas que não têm a rentabilidade ideal ainda, não têm ainda uma venda muito forte e tem custos e despesas já no presente muito fortes. Então já tem lá as pessoas trabalhando para fazer a loja girar, né, os atendentes, o caixa, enfim, tem lá a compra da ração. O custo e a despesa está toda no presente, mas a rentabilidade e a receita e a venda, o faturamento máximo que pode ser extraído de uma loja madura ainda não aconteceu. Isso impacta também a rentabilidade da empresa, que a gente viu que a margem EBITDA dela está caindo nesses últimos trimestres, justamente por conta disso e também pelo efeito da inflação, aumento de custos. Então ela está nesse momento com aumento de custos, focando ali em crescer, né, aumentando ali a expansão, o crescimento dela, e nem sempre isso vai se pagar e vai trazer receita já no curto prazo, pensando mais em longo prazo. E outro ponto interessante de a gente acompanhar é a diversificação dela fora de São Paulo. Então sempre foi uma empresa muito focada em São Paulo, né? E a gente vê que ela tem conseguido reduzir essa exposição a São Paulo, reduzindo aqui para 53%, né? Era 64% em 2020, quando ela fez o IPO, e hoje é 53%. A tendência é que ela consiga ir diluindo. Sempre vai ser, provavelmente, o principal estado dela aqui, mas a tendência é que ela continue diluindo esses números. Então, depois que a gente passou dessa parte, vamos dar uma olhada efetivamente nos resultados da empresa, tá? Então, ela entregou uma receita bruta de 800 milhões de reais, né, no segundo trimestre de 2022, sendo um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, aqui a gente já vê que a Pets não está passando por aquele sufoco que a gente vê o varejo todo passando, né? A gente vê que as vendas do varejo, o volume de vendas, vem caindo esse ano, e a Pets está entregando um crescimento de receita bruta de 33%. Tanto que nos primeiros dias após a divulgação do resultado, né, se a gente olhar aqui, ela teve ela divulgou acho que no dia 11, o mercado inicialmente gostou um pouco dos resultados dela, né, gostou aí dos resultados dela. Ela continua apresentando resiliência nesse crescimento, mesmo quando a gente desconsidera a parte das aquisições que ela fez, né, principalmente da Zidog, para quem está acompanhando. Só a Pet sozinha já teve um crescimento bem interessante, né? Receita líquida crescendo aqui 33%, o mesmo número da receita bruta. Lucro bruto aí com crescimento de 34%. Ela está conseguindo manter um controle aqui na parte de custos de mercadorias vendidas, então ela conseguiu manter a margem bruta, apesar da gente estar nesse momento de inflação, de custos, de tudo aquilo que eu falei para vocês. Então é uma gestão realmente diferenciada. Quando a gente chega na parte de despesas, a gente vê que foi o grande impacto aqui para a empresa. Então, um aumento da despesa de 42%, bem acima do aumento da receita. Então, com o mesmo número de receita, com o mesmo número de faturamento, o mesmo número de vendas, ela teve um gasto, né, uma despesa para gerar essas vendas bem maior do que ela teve no mesmo período do ano passado. Principalmente aqui em despesas com vendas, né, e despesas gerais administrativas. As despesas gerais administrativas, a empresa explicou que é por conta aí de toda a integração com a Zidog que ela está fazendo e as outras aquisições que ela fez. Então, quando a empresa ela faz uma aquisição que ela integra para dentro dela uma outra gestão, né, ela tem ali a pessoa da RH, os gestores, a diretoria, ela absorve todas essas despesas e muitas vezes essas despesas fazem com que as despesas da empresa que adquiriu, no caso a Pets, aumentem nesse primeiro momento, mas depois que ela começar a capturar sinergias, né, ou aumentando a receita, ou cortando custos, né, cortando pessoal, muitas vezes ela vai ver que ela tem um diretor comercial ali numa área que ela tem já um diretor comercial que já atue para Pets, então ela pode despedir um ali que não faz sentido ter os dois, por exemplo. Então ela começa a cortar despesas, mas nesse primeiro momento ela absorve tudo isso
pesando no resultado. Uma outra questão que impactou bastante, que foram as despesas com vendas, foi tudo isso que eu falei para vocês, né? Então, ela conseguiu ali manter os custos controlados, né? Ela consegue repassar os custos ali na receita dela, os custos principalmente com a parte de rações ali e alimentação, porque uma compra essencial para a maioria das pessoas. Ninguém quer deixar ali o seu pet passando fome, então ela pagou mais caro na ração, mas também ela repassou. Porém, nesse primeiro momento, como ela tá, como eu falei para vocês, um crescimento bem forte, né? Se a gente olhar lá o número de lojas, ela saiu de 107 lojas para quase dobrar de 2020 para 2022, né? Então ela tá com muitas lojas ainda não maduras, ainda não faturando o máximo que elas podem, porém ali com as despesas aumentaram. Então a gente vê claramente esse efeito. A gente vê que as despesas com vendas estão crescendo num ritmo maior do que as vendas estão chegando para a empresa. Isso aqui é basicamente por conta desse movimento que vai demorar um tempo mesmo para amadurecer, né? Leva mais de 3 anos para uma loja da Pets dar a receita ideal que ela deveria dar. Se ela tivesse aqui com todas as lojas maduras, a gente veria um movimento em que a receita teria crescido 33% e as despesas operacionais, né, principalmente as despesas com vendas, provavelmente cresceriam bem abaixo da receita, né, talvez aí 30%, 25%, dependendo do quanto a empresa conseguisse controlar as despesas. Tá? Então esse foi o maior impacto do resultado da Pets, que é o impacto que é o custo ali de crescer, né? É o preço que você paga por crescer, e na nossa visão aqui no Já faz todo sentido, a empresa tem que pisar o pé no acelerador mesmo para ganhar tração nesse mercado e se consolidar. Quando a gente vê aqui o EBITDA ajustado por conta desses impactos aqui na despesa, o EBITDA não cresceu tanto quanto a receita, cresceu aqui apenas 9%, né? Mas faz parte, na nossa visão aqui, faz parte realmente da dor do crescimento da empresa. Né? Quem quer investir na Pets tem que entender que esse é o momento dela, e tem que apostar que ela vai se tornar uma das campeãs nesse mercado. Quando a gente olha aqui o lucro operacional antes dos resultados financeiros, a gente vê que a empresa apresentou um lucro operacional de 26,8 milhões, uma queda de 31% em relação ao mesmo período do ano passado, basicamente por aquilo que eu expliquei para vocês da dor do crescimento. Né? Ela está aqui com uma despesa de vendas maior, porque as lojas ainda não estão maduras, então teve um crescimento do EBITDA mais tímido em relação aos trimestres que ela vinha entregando, e ela também aumentou aqui a depreciação, né? A gente vê que a depreciação aumentou 45% em relação ao mesmo período do ano passado, muito porque ela está aumentando o número de lojas, então faz sentido com que essas lojas tragam uma depreciação maior, impactando aqui, principalmente no curto prazo, o resultado da empresa, né? Mas mesmo assim, quando a gente olha o resultado financeiro, como eu falei para vocês, é uma empresa sem dívida, então ela está aqui com um resultado financeiro positivo, né? Que melhorou o resultado dela, o lucro líquido esse trimestre em relação ao trimestre do ano passado, onde ela teve um resultado financeiro negativo. Quando a gente olha aqui o lucro líquido ajustado, a empresa entregou um lucro líquido ajustado de 32,7 milhões, um crescimento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado, apesar do varejo estar nesse sofrimento, né, nessa questão de inflação, de queda de vendas, de desaceleração do e-commerce. A gente não vê esses efeitos se traduzirem tanto assim na Pets. Poderia estar muito melhor, com certeza, se o varejo estivesse bombando, a Pets estaria melhor até do que ela está mostrando esses resultados. Né? O crescimento de 33% da receita seria 50%, seria 40%. Né? Historicamente, o setor pet sempre sofreu menos do que o varejo geral e sempre cresceu mais do que o varejo geral. Então, quando o varejo crescia, o setor pet crescia mais, e quando o varejo recuava, o setor de pet recuava menos. Então, é um setor bem resiliente, e a gente tem aí a única empresa listada até o momento, que é a Pets, que na minha visão, né, na nossa visão aqui do Já, com certeza vale o estudo, tá? Passando aqui para a nossa análise final da empresa, para o setor, eu vou dar uma nota 4, né? Do mesmo pensamento aqui para Arezzo, que eu justifiquei minha nota da Arezzo nos vídeos dessa semana. É uma empresa que está no setor de varejo, então tem ali seus riscos, tem toda a atrelação ao PIB nacional, ao aquecimento da economia, isso tudo é verdade, mas ela está ali com boa parte da receita dela de uma forma muito resiliente, né, em alimentos, em pets, que as pessoas tratam, principalmente hoje em dia, tratam como filho muitas vezes, né? Então a gente vê que é um segmento que sempre foi mais resiliente do que o varejo em geral. Governança eu vou dar nota 4, não porque a empresa perca algum ponto aqui, é mais pela questão do IPO dela ser recente, mas é uma empresa que está no novo mercado, com tag along, com um free float muito bom, com uma gestão muito boa, que tem focado em entregar valor, tem mostrado uma estratégia muito boa de geração de valor, né, com aquisições, com crescimento de loja. Eles sabem o que fazer, né?
eles sabem como crescer e sabem o caminho certo. Então minha nota é 4, mais pela questão do IPO recente. É assim que a gente vê, né, o tempo passar e os resultados continuarem bons dessa forma, logo logo ela leva aí uma nota 5 em governança. Para a empresa eu vou dar uma nota 8, tá? A Pets com certeza tem aí o potencial para ser uma empresa nota 9, nota 10 no futuro não tão distante assim. É uma empresa com um bom crescimento aí de receita, com um bom crescimento de lucro aí pela frente no médio prazo. Uma estratégia muito simples, lembra muito a Raia Drogasil lá em 2010, então eu já falei isso aqui algumas vezes no GA ou lá no grupo que a gente tem, né, com alguns assinantes. É uma empresa que lembra muito a Raia Drogasil, uma estratégia de crescimento de lojas e consolidação do setor. Tá? Então, quando você tem essas duas características, né, crescimento e consolidação, né, quando você é uma empresa que está crescendo muito num setor que está crescendo muito, você é aquela líder que toma market share, você tem muito espaço para geração de valor, visto o que aconteceu com a própria Raia Drogasil. Tá? Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Se inscrevam também lá no nosso grupo que o pessoal decide qual é o conteúdo que vem aqui para o canal. Por hoje é só, bons investimentos e até o próximo vídeo.